Livro A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Prefácio. Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil, não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. Ralph Waldo Emerson. Quando fui convidado pelo meu amigo Luciano Subirá para escrever o prefácio deste livro sobre jejum, um filme começou a desenrolar-se pela minha mente, trazendo à memória tudo o que eu presenciei e aprendi sobre jejum como médico e cristão. Como cristão, a prática do jejum sempre foi familiar não só na minha vida, mas também na vida das pessoas mais próximas. Desde criança, por crescer em um meio cristão, era comum ouvir que alguém estava fazendo algum tipo de jejum, mesmo sem o entendimento bíblico e científico dos seus objetivos, benefícios e qual a forma adequada de entrar, sair e como proceder após o término do jejum. Como médico, tive várias experiências com pacientes que se propunham a fazer jejuns, alguns me procuravam para tirar dúvidas de como proceder. Passei a debruçar-me bastante sobre esse tema, enquanto acompanhava aqueles pacientes cristãos que faziam há muitos anos esta prática, mas sem nenhum acompanhamento. Percebi que as diferentes maneiras de jejuar de cada paciente faziam grande diferença no estado clínico de cada um, pois cada um tem sua peculiaridade, ou seja, sua resposta individual a algum evento que afeta seu organismo. E é preciso respeitar as respostas que o corpo dá em relação a esta prática. Observei evoluções incríveis no aspecto físico e mental de vários pacientes que faziam um jejum consciente com acompanhamento clínico. Mas também vi muitos absurdos, erros que poderiam ser fatais. Um dos mais graves foi de uma pessoa, que após uma ministração do seminário Metanoia Saúde sobre água, relatou-me uma experiência que viveu. Ela morava em uma região muito quente, e se propôs a fazer um jejum total, sem alimento e água. Em média, uma pessoa de 70 quilos tem de 12 a 16 quilos de tecido adiposo, o que equivale respectivamente a 100.000 e 150.000 quilocalorias. Essas reservas são suficientes para manter o metabolismo basal por 50 a 70 dias, mas sem água o nosso organismo entra rapidamente em colapso em 5 dias. Em uma temperatura que acelera o processo de desidratação, isto se torna ainda mais perigoso. Essa pessoa foi orar no monte e ao terceiro dia, teve que ser removido de ambulância pois havia entrado em um quadro de insuficiência renal aguda. Quando ouvi este relato, um sinal de alerta foi acionado em minha mente, que eu deveria ajudar as pessoas que se propõem a fazer jejuns curtos ou prolongados com a segurança e o conhecimento que esta prática exige, pois jejuns feitos com motivação e jeito errados, durante e pós-jejum, agravam um terreno para doenças. Deus fez detalhadamente cada parte do nosso corpo para que funcionasse perfeitamente, criando mecanismos para conseguirmos viver a vida abundante nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Dentre estes mecanismos, ao olharmos para Jesus vemos que ele praticou e ensinou sobre o jejum. E se nos propomos a viver a realidade de Romanos 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, precisamos entender que todos os seus ensinamentos estão inseridos em um propósito. Nada do que foi dito são pontas soltas, pelo contrário, a Bíblia não se contradiz jamais, mas sempre se complementa. Lê-la com sabedoria é fundamental para vivermos a plenitude no espírito, na alma e no corpo. Você já parou para pensar em como o seu corpo funciona? Na maioria das vezes queremos entender as nossas emoções, que são fundamentais também, mas gostaria de lembrá-lo de que você foi planejado para ser integral e não fragmento. Durante muito tempo, a Igreja cuidou do espiritual, só o espírito imortal. Depois de um tempo, ela se abriu para o emocional, o cuidado das emoções, mas há muito pouco tempo ela abriu os olhos para o que está acontecendo com o corpo do povo de Deus. Tive muita resistência no começo da minha caminhada, quando decidi falar abertamente que os cristãos estavam adoecendo por causa do seu estilo de vida, principalmente, com a liderança e com os ministérios de intercessão. Certa vez um líder veio me pedir perdão, pois durante minha ministração, se sentiu invadido, sendo confrontado no seu estilo de vida. Revelou-me que não queria mexer nesta área.
Foi um tempo de restauração na vida daquele pastor, e na minha também, pois encorajou-me a levar uma palavra de confronto. Observar o jejum de tantos pacientes e irmãos em Cristo proporcionou-me várias reflexões e um desejo enorme de estender os benefícios do jejum para que esta fosse uma prática cotidiana do povo de Deus. A conjunção de estudo da palavra, livros cristãos e artigos científicos me propiciaram uma maior amplitude, desconstrução de mitos e paradigmas falsos e construção de fatos e verdades sobre este tema ainda tão polêmico. Quero deixar com você mais um relato de um paciente cristão, que acompanhei e que o ajudará a entender um pouco os processos do jejum no corpo humano. Certa vez um pastor me procurou, com o desejo de fazer um jejum prolongado como o de Jesus. Como ele já era meu paciente, entendeu a importância de não fazer isto sem acompanhamento. Era o meu primeiro paciente de um jejum de 40 dias. Sugeri então que ele fizesse uma bateria de exames para que pudéssemos entender como estava a funcionalidade de cada órgão. Com os exames em mãos, traçamos um período de preparação para o jejum. Uma alimentação específica durante 14 dias, 2 semanas. Para que este processo também fosse acompanhado, toda semana ele ia ao meu consultório e verificávamos o seu quadro clínico. Um pastor amigo deste paciente decidiu jejuar também, mas sem toda a preparação que fiz com meu paciente. O paciente com toda a preparação conseguiu fazer o jejum proposto, porém o outro, quando veio ao meu consultório eu pedi para ele encerrar o jejum, pois seu corpo não conseguiria responder de forma saudável até o final. Coloquei todos os riscos da continuidade do jejum para ele. Ele me disse: doutor, se o senhor não tivesse me pedido para parar eu sei que não iria aguentar. Após esse meu primeiro acompanhamento de um jejum de 40 dias, tive o privilégio de acompanhar o Luciano Subirá em 3 períodos de jejum de 40 dias e outros de menor duração, e brincamos que ele está sendo um laboratório. Pois bem, este material que você tem em mãos é fruto desses jejuns, das experiências com o Espírito Santo e a necessidade de a Igreja ser orientada de forma prática, porém com profundidade teológica, sobre a importância do jejum em nossa vida. Em Cristo. Dr. P.R. Aldrin Marshall. Médico pós-graduado em Medicina Bioquímica e Prática Ortomolecular, Nutrologia, Oncologia Integrativa e Homeopatia Pediatra com título de especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Idealizador, com sua esposa Cristiana Toledo, do Seminário Metanoia Saúde. Apresentação. O jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Martin Lloyd Jones. O propósito deste livro é tríplice. Em primeiro lugar, intento apresentar a doutrina bíblica do jejum para o crente em Jesus. Em segundo lugar, destacar a necessidade de uma percepção profética de sua relevância para o tempo do fim. Em terceiro e último lugar, oferecer orientações práticas sobre como se exercitar nessa disciplina espiritual. Vale ressaltar que minha motivação vai além de apenas trazer clareza doutrinária e ensinar como jejuar. Também, e, eu diria, principalmente, intento despertar a fé do leitor. Sim, é preciso fé para praticar o jejum, e só há um caminho para obtê-la, e, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. O ensino bíblico promove a fé. Por isso, convido a fazer mais que uma leitura corrida. Reflita e ore acerca daquilo que você lê. De preferência, siga a ordem dos capítulos, pois há uma lógica sendo construída na forma como foram dispostos. A minha oração a Deus enquanto escrevo este livro é que, tanto durante a leitura quanto posteriormente, você sinta fome de jejuar. Que o Espírito Santo proporcione uma aplicação personalizada deste ensino ao seu coração, daquele jeito que só Ele consegue fazer. Que você seja iluminado, despertado e, para sempre, marcado pelo valor do jejum. Creio e profetizo que sua caminhada espiritual jamais será a mesma. Luciano Subirá. A Bíblia ordena que jejuemos? De todos os meios de graça, o jejum tem sido o mais mal compreendido. Alguns o exaltam acima de todas as Escrituras e da razão. Outros o desconsideram por completo.
John Wesley. Este será nosso ponto de partida. Para o cristão temente a Deus e fiel ao que ensinam as Sagradas Escrituras, não importa o que as pessoas acham sobre determinado assunto, e sim o que nosso Senhor diz a respeito. Portanto, é de suma importância questionar: a Bíblia ordena que jejuemos? Adianto que a resposta pode ser relativa ou mesmo subjetiva, dependendo da abordagem. Muitos afirmam, e eu mesmo repeti tal declaração por muito tempo, que não há, na Nova Aliança, nenhuma obrigatoriedade quanto ao jejum. Ele vem sendo tratado, especialmente em tempos modernos, como opcional. É como se a mensagem fosse comunicada assim: se você jejuar, tudo bem. Mas lembre-se de que você não é obrigado a isso. Na verdade, em muitos círculos cristãos, ainda que com outras palavras, o assunto é ensinado exatamente nesses termos. Já não se fala tanto sobre jejum na igreja contemporânea, isso é fato. Ademais, no ensino dos poucos que decidem tocar no assunto, o agravante é que há mais desculpas para que não se jejue que estímulo à sua prática. É necessário analisar melhor, à luz das Escrituras, esta importante disciplina espiritual. Começando do início. No Antigo Testamento, os judeus tinham um único dia anual 2 de jejum instituído, o dia da expiação, mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23, 27. O ato de afligir a alma era compulsório, e quem não o fizesse seria morto, porque toda a alma que, nesse dia, se não afligir será eliminada do seu povo. Levítico 23, 29. É fato que a expressão afligir a alma não se refere apenas a um tipo de sentimento interior, pois seria subjetivo demais para que alguém conseguisse, de fato, executá-la. Embora tenha sido utilizada para explicar outros tipos de abstinências, como na Lei dos Votos, Números 30-13, vale ressaltar que, no contexto do dia da expiação, tratava-se de uma referência direta ao jejum, tanto que tal evento ficou conhecido como o Dia do Jejum, Jeremias 36:6, ao qual Paulo se referiu posteriormente, Atos 27:9. Ainda que os hebreus tivessem um dia anual de jejum compulsório, nas palavras de John Davis, não se encontra o verbo jejuar, ou o substantivo jejum, em todo o Pentateuco. Se há prescrições a seu respeito, elas vêm em linguagem ambígua, como esta: afligireis as vossas almas, Levítico 16, 29, Números 29, 7.3. Há muitos exemplos de jejum no Antigo Testamento, mas nenhum como resposta a uma ordenança. Houve momentos, por exemplo, em que jejuns foram convocados pelo próprio Deus: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Joel 1, 13-14. No entanto, foram sempre convocações proféticas pontuais. Não se percebe, em nenhum dos casos, o estabelecimento de uma ordenança para que o jejum fosse prática regular ou contínua. Os muitos exemplos de jejuns praticados na Antiga Aliança são esclarecedores acerca da disciplina, e nós os estudaremos adiante, porém não caracterizam um mandamento. Os israelitas, nos dias do profeta Isaías, começaram a questionar o porquê de Deus não se importar com os jejuns que eles faziam. A resposta divina sentencia que estavam fazendo a coisa certa, porém, do jeito errado. Isaías 58, 1-14. O Senhor, portanto, não falou contra o jejum, e sim orientou seu povo a fazê-lo da forma correta. Isso revela que Deus esperava que seu povo jejuasse e que o fizesse adequadamente. Ainda assim, não comunica uma ideia de obrigatoriedade. E no Novo Testamento? Igualmente, para os crentes da Nova Aliança, não há uma ordenança clara de jejuar. Textos usados para sustentar o imperativo são notoriamente questionáveis, pois não constam nos manuscritos bíblicos mais antigos, razão pela qual já quase não aparecem nas versões bíblicas modernas.
F. F. Bruce, em sua obra Comentário Bíblico NVI, aponta os versículos citados em apoio a isso: Exempli gratia, Mateus 17:21, Marcos 9:29, 1 Coríntios 7:5, Atos 10:30. São tomados de manuscritos inferiores que foram corrompidos pelo crescente asceticismo na Igreja. A mesma informação é comunicada no Dicionário Bíblico Wycliffe. Contudo, apesar de evidentemente não haver um imperativo, o Novo Testamento está repleto de menções ao jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como fizeram, mas infere que nós também jejuaríamos, de igual modo, instrui-nos sobre o modo correto de fazê-lo. O ponto é, muitos ensinadores falharam gravemente ao dizer que, por não haver nenhuma ordenança específica para o jejum, então não devemos jejuar. Contudo, quando consideramos o ensino de Jesus, não há como negar que o Mestre contava que jejuássemos. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus 6, 16-18. Embora, aparentemente, Jesus não estivesse mandando jejuar, suas palavras revelam que, no mínimo, ele esperava de nós tal prática. Cristo não disse se jejuássemos, mas colocou ênfase na instrução sobre o jejum para quando o fizéssemos. Além de instruir sobre a motivação correta ao jejuar, ainda destacou que tal prática produz resultados. Como deduzir outra coisa diferente de que Nosso Senhor manifestou clara expectativa de que seus seguidores jejuassem? Apesar de o próprio Senhor Jesus haver jejuado por 40 dias e 40 noites antes do início de seu ministério, constatamos que seus discípulos não observavam o jejum dos judeus daqueles dias, exceto do dia da expiação. Houve, inclusive, um momento em que alguns chegaram a cobrar a Cristo pelo fato de seus discípulos não jejuarem. Naquele tempo, era um costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana, Lucas 18:12, às segundas e quintas. A resposta oferecida pelo Mestre é muito esclarecedora. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Lucas 5, 33-35. Observe a afirmação de Jesus. Ele não disse ser contra a prática do jejum por seus discípulos, apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo, depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando aos céus, então eles haveriam de jejuar. Ou seja, quando Jesus falou sobre o jejum, não se restringiu somente àquele tempo, mas apontou para um período específico, quando estariam sem o noivo, a partir de sua morte e ressurreição. Na perspectiva cultural, a alegoria referente ao noivo é muito elucidativa. Craig Keener, no Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Novo Testamento, comenta: as festas de casamento podiam durar até 7 dias, dizia-se que a alegria festiva era uma obrigação tão fundamental que os rabinos interrompiam sua instrução para saudar a procissão dos noivos. Não era permitido jejuar ou participar de outros atos de lamento ou trabalho árduo durante a festa de casamento. Jesus faz uma analogia com sua situação, declarando que seria inapropriado jejuar enquanto ele ainda estava ali. Mais uma vez, a questão é a impropriedade do jejum naquelas circunstâncias. A declaração do Mestre, portanto, derruba por terra o argumento de quem alega que o jejum foi uma determinação exclusiva e restrita aos judeus da antiga aliança. Como negar, diante de tamanha clarificação bíblica, que o jejum seja algo que Nosso Senhor espera de todos os seus remidos? Como negar que tal orientação tenha sido dada também à Igreja? Ou que a própria Igreja o tenha, com efeito, praticado desde o início da era cristã?
Observe estes dois registros bíblicos sobre a igreja em Antioquia. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13, 2-3. E ainda, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14, 23. Assim como em Antioquia, uma igreja composta majoritariamente de gentios, encontramos, novamente, a prática da oração com jejuns em outras igrejas estabelecidas entre os gentios. Isso aponta a cultura do jejum se estabelecendo além do ambiente dos judeus e não limitada à antiga aliança. Alguns procuram limitar a expressão dias em que o noivo lhe será tirado, Lucas 5,35, somente aos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, em vez de reconhecer que se trata da presente era da igreja. Sobre isso, afirma Arthur Wallis, em sua obra God's Chosen Fast, o jejum escolhido por Deus. Somos forçados a aplicar os dias de sua ausência ao período atual, desde o momento em que ele subiu para o Pai até que retorne, vindo dos céus. Evidentemente, foi assim que os apóstolos compreenderam as palavras de Jesus, pois os relatos de que eles estavam jejuando não surgiram senão após a ascensão dele para o Pai. Atos 13, 2-3. Foi a esta época da igreja que o Mestre se referiu quando disse: então jejuarão. A hora é agora. No livro Fome por Deus, discorrendo sobre o tempo de ausência do noivo, John Piper tece o seguinte comentário. Na minha opinião, a razão mais forte para esse ponto de vista é que a única parte em Mateus que Jesus usa este termo noivo é para se referir a si mesmo voltando no final da era da igreja. Em Mateus 25, 1-13 Jesus retrata a sua segunda vinda como a chegada do noivo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo. Saía ao seu encontro. Mateus 25:6. Então, claramente Jesus fala de si como noivo que partiu, não apenas por 3 dias entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, mas por todo o tempo até a segunda vinda. E o silêncio das epístolas. Paulo foi o único escritor a mencionar os jejuns, no plural, em uma epístola. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo disse: nas vigílias, nos jejuns, 2 Coríntios 6:5. Pelo contexto da afirmação, alguns dizem que não se pode concluir se a menção era jejum voluntário ou involuntário. Vejamos o texto. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores. E sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, 4-10. Qual o contexto da afirmação? Ela começa com Paulo declarando: nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. A seguir, vem uma lista de coisas que autenticam o ministério do apóstolo. Dentre elas, temos as que se relacionam com adversidades, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, versículos 4 e 5. Acrescente-se a isso desonra, infâmia e o rótulo de enganador, versículo 8. Contudo, outras nada têm a ver com adversidade, e sim com dedicação e comportamento, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, versículos 5-7. Ou seja, vigílias e jejuns não foram incluídos na lista de adversidades involuntárias,
mas na lista de dedicação e comportamento voluntário. Depois, no final da segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo volta a mencionar o assunto. Paulo responde a uma comparação que aqueles irmãos faziam entre ele e outros ministros, que estavam se aproveitando dos cristãos de Corinto, e defende-se alistando muito daquilo que havia suportado pela causa do Evangelho. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Destaquei a frase em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Não concordo com os que afirmam tratar-se de jejum involuntário, por mera escassez. O apóstolo cita o jejum depois de já ter falado de fome e sede. Estas, sim, acredito que foram involuntárias, circunstanciais, e, ainda, acrescenta o fator pluralidade, muitos jejuns, e não um jejum. A NVI traduziu a frase assim: passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. 2 Coríntios 11, 27. Constata-se que o jejum é um dos itens da lista, e não mera explicação óbvia do que seria passar fome e sede, indicado no item anterior. Esse tipo de explicação não foi empregada em nenhuma outra coisa relacionada por Paulo. Sobre isso, Valnice Mil Homens comenta: aqui há uma clara distinção entre passar fome e estar em jejum. Há muitos que não sabem fazer a diferença. Mas fome é quando não se come, por falta de comida. Jejum é quando se tem o que comer, e decide-se não fazê-lo. E há quem possa argumentar que, no texto de 2 Coríntios, o autor só tenha falado de coisas negativas, questiona o porquê, então, de ele ter mencionado 2 vezes a palavra trabalho nessa suposta lista negativa. Ademais, temos o registro bíblico de que Paulo jejuou e orou por 3 dias, quando se converteu, Atos 9, 9 a 11, também jejuou enquanto servia a igreja em Antioquia, Atos 13, 1 a 3, adiante, em suas viagens missionárias. Quando voltou para estabelecer presbíteros em várias cidades, igualmente praticou o jejum, Atos 14, 23. Apenas tais casos já justificam a voluntariedade dos jejuns do apóstolo. Não entendo por que determinados ensinadores tentam espremer das epístolas paulinas uma explicação de que os jejuns mencionados seriam involuntários, a não ser que haja, da parte deles, o intuito de criar um padrão segundo o qual o apóstolo, no quesito jejum, não é um exemplo a ser seguido, o mesmo apóstolo que pediu que o imitassem. Ao mesmo tempo que é verdade que jejuar não se trata de um imperativo nas cartas do apóstolo, não se pode negar que o jejum era parte da prática cristã daquele gigante espiritual. Paulo, um homem que jejuava, disse não poucas vezes que deveríamos imitá-lo. 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11,1, Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6. Como alegar que o jejum estaria de fora? Ele não disse que deveria ser imitado em tudo, exceto na prática do jejum. Pelo contrário, chamou a que olhassem a sua conduta, toda ela, seja o que pôde ser visto naquela época por testemunhas oculares, seja o que ficou registrado dela na narrativa bíblica, como exemplo a ser seguido, replicado, imitado. O aparente silêncio das epístolas sobre o tema do jejum, portanto, não pode ser entendido como uma proibição à prática. Cito aqui um comentário muito apropriado de Valnice Mil Homens. É bom, ainda, lembrar que as epístolas visavam completar e esclarecer o ensino do Antigo Testamento, à luz da revelação em Cristo. Nunca, porém, anulá-los.
Visavam aplicar os ensinos de Jesus, e jamais subestimá-los. Se as epístolas não nos ordenam jejuar, é certo concluir que não se trata de algo importante? Pensar assim é falta de bom senso e uma afronta à interpretação bíblica. Quem defende tal corrente de pensamento está desprezando não apenas uma prática do Antigo Testamento que pode e deve ser vista com as lentes da revelação de Jesus, mas também está rejeitando um claro ensino do próprio Cristo, como vimos. Ele demonstrou esperar do cristão o exercício do jejum. Jesus não veio ensinar os judeus a viverem bem a antiga aliança, ele veio instituir a nova aliança, e todos os seus ensinos apontam para práticas dos cidadãos do reino de Deus. Esse conceito fica evidente quando Cristo estava para ser assunto aos céus. Na chamada Grande Comissão, ele deixou uma ordem aos seus apóstolos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. O que significa a frase ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado? Todas as coisas significam, obviamente, todas as coisas, o que inclui o ensino que um dia o Mestre deu sobre o modo correto de jejuar. E quem eram as pessoas a serem ensinadas? Somente os judeus que viviam debaixo da antiga aliança, da lei de Moisés? Claro que não. Ele se referia não só a seus discípulos judeus, como também a gentios que se converteriam com a pregação do Evangelho, o que se percebe na expressão façam discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19. Não tratamos outros assuntos do ensino de Cristo, esmolas e orações, por exemplo, como se fossem opcionais. O jejum é esperado dos cristãos assim como esmola e oração, e orientações claras foram dadas acerca de sua prática. Repito, é certo que Jesus não apresentou um imperativo, porém demonstrou expectativa de que fosse parte da vida do crente. E também não creio que seu propósito ao falar de jejum tenha sido apenas externar a expectativa de que alguns de seus discípulos jejuassem. Penso que Nosso Senhor presumiu que o jejum seria praticado por todos os seus seguidores, então fez o que um bom mestre faz, orientou a forma correta de jejuar. Ou seja, ao falar sobre como fazer, Cristo aprovou e incentivou a fazer. O cristianismo foi edificado sobre alicerces de crenças e práticas judaicas, comunicadas pelo próprio Deus por meio do Antigo Testamento. É lógico que houve mudança de lei, Hebreus 7:12, e não a estou ignorando. Não se pode saltar, contudo, para a interpretação de que práticas da antiga aliança como jejum, oração e esmola não precisavam ser seguidas por aqueles novos cristãos judeus. Aliás, eles já as praticavam, então, tudo de que necessitavam, naquele momento, era entender a forma correta de perpetuar uma prática antiga. O fato de que práticas antigas não foram, de todo, descartadas também pode ser constatado na similaridade de comportamento de pessoas sob a antiga e a nova aliança. Começando por alguém que vivia debaixo da lei de Moisés, temos Ana, a profetisa. Havia uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações, Lucas 2, 36 a 37. Quando a Bíblia enfatiza aquela mulher adorando noite e dia, com jejuns e orações, o faz exaltando sua atitude, isso é fato. Agora mudemos o foco para os líderes da igreja de Antioquia, composta, em sua grande maioria, de gentios convertidos vivendo sob a nova aliança. Observe o ensino do apóstolo Paulo acerca da graça. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13, 1 a 3. Em ambos os casos, temos servos de Deus adorando,
jejuando e orando, seja na antiga seja na nova aliança. Por que presumir que essas disciplinas estejam confinadas ao Antigo Testamento ou que sejam apenas para os judeus? Cristo deixou claro que seus seguidores jejuariam e, na sequência, a Bíblia revela que eles jejuaram. Ainda assim, ousaríamos afirmar que não é necessário jejuar? John Wesley, grande mestre bíblico e fundador do metodismo, falando acerca dos motivos para jejuar, usa as seguintes palavras: temos um peculiar em favor do jejum frequente. Ou seja, Jesus assim ordenou. Neste trecho de seu sermão, ele não exigiu expressamente nem o jejum, nem as esmolas, nem a oração. Suas orientações mostram como jejuar, orar e dar esmolas. Entretanto, essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Ao nos ordenar que façamos algo de certo modo, Jesus inquestionavelmente requer que façamos esse algo. É impossível realizar algo de determinada maneira, se esse algo não é realizado. Por conseguinte, quando Jesus nos orienta a dar esmolas, a jejuar e a orar de tal e tal maneira, essas são ordens claras para realizarmos tais tarefas. Somos ordenados a cumpri-las e a fazer isso da maneira prescrita a fim de não perder nossa recompensa. Mahesh Chavda, autor do extraordinário livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, expressa entendimento semelhante. Jesus espera que você jejue e ore. Em Mateus 6, 5-7, ele não diz, quando você estiver a fim de orar. Não, ele disse 3 vezes, quando orar. Não se orar. Da mesma forma Jesus não disse em Mateus 6, 16-17 se algum dia você tentar jejuar, embora eu saiba que é quase impossível para você. Não, ele disse quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural da vida cristã, que disse aos seus discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte de sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então, você ora. Se você é cristão, então, jejua. O célebre bispo de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, sustenta a mesma lógica e conclusão. Se perguntado sobre a minha opinião acerca desta questão, eu responderia, depois de cuidadosamente pensar sobre o assunto, que nos evangelhos e epístolas, e em toda a coleção de livros para nossa instrução, chamada Novo Testamento, vejo que o jejum é ordenado. Talvez a leitura de Agostinho acerca do assunto do jejum fosse semelhante à de John Wesley que, mesmo reconhecendo não haver uma imposição na instrução de Jesus, afirmou, essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Richard Foster, sobre o dilema orientação versus ordenança, afirmou: embora suas palavras não expressem uma ordem, isso não passa de uma questão de semântica. No texto citado, fica claro que Cristo sustentava a disciplina do jejum e previa que seus seguidores a praticariam. Talvez seja melhor evitar o termo ordem, já que, no rigor da letra, Jesus não ordenou o jejum. Contudo, fica óbvio que ele se baseava no princípio de que os filhos do reino jejuariam. Para quem anseia andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são palavras convidativas. Sabemos que o próprio Jesus praticou o jejum, Lucas 4:2, e o livro de Atos mostra que os líderes da igreja também o faziam, Atos 13, 2-3. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. O jejum, portanto, não cessou. Ainda hoje e até que o noivo venha, ele deve ser parte de nossa vida, além de praticado de forma adequada, de acordo com o ensino bíblico. Apesar de ter demonstrado até aqui não existir obrigatoriedade bíblica para o jejum, no Antigo ou no Novo Testamento, é necessário registrar outra certeza que tenho, pelas Escrituras. Não acredito ser possível sustentar o argumento de que Jesus, em absoluto, não nos comissionou a prática do jejum. O que Cristo não fez, honestamente falando, foi determinar os tipos, a duração, os propósitos secundários e a periodicidade dos jejuns. Ele se ateve mais ao propósito primário, jejuar para Deus, e às motivações do coração.
Ainda que a ausência de um imperativo leve alguns à conclusão da não responsabilidade de jejuar, sustento o oposto, creio que devemos fazê-lo, muito embora saiba que há uma grande liberdade pessoal para que cada um cumpra o comissionamento como bem entender. Em suma, cada crente decide como, quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem de fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deveria ser tratado como opcional. Abordarei, posteriormente, a frequência e duração dos jejuns, mas adianto que são de ordem pessoal. Alguém pode jejuar um dia por semana, por mês ou por ano. Não há regras pré-definidas, tampouco rígidas. Há, inclusive, diferentes formas de jejuar e distintos tempos de duração para a abstinência alimentar. Cada um gerencia como melhor entender ou conforme a direção que receber do Espírito Santo. Entretanto, que não se negue que o jejum deve ser parte da vida de todo cristão. Arthur Wallis, na clássica obra O Ayuno Escogido por Deus, o jejum escolhido por Deus, afirma: pelo espaço de mais de um século, tem existido a tendência de enfatizar e exaltar, de tal maneira, os ensinamentos das epístolas, sugerindo uma substituição dos ensinamentos de Cristo tal como os temos nos evangelhos. Alguns até têm chegado a afirmar que os ensinamentos contidos no Sermão do Monte não possuem aplicação direta para os crentes de hoje em dia, que são basicamente messiânicos ou judaicos e que se cumprirão em uma era milenar futura. Os que pensam assim não somente estão equivocados, mas se encontram em direta oposição com a comissão citada por Cristo. Se estas palavras têm algum significado, seguramente, é porque Jesus as ensinou a seus discípulos para que eles, por sua vez, as ensinassem às gerações seguintes de discípulos a fim de que fossem obedecidas até a consumação dos séculos. Um pensamento contraditório. Os pentecostais, entre os quais me incluo, pregam o falar em línguas como a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, fazem-no fundamentados em várias referências a essa experiência no livro de Atos, e também, pelo fato de Jesus ter falado dela. Marcos 16:17. Tal qual o jejum, não há na Bíblia nenhum imperativo a respeito do falar em línguas. Ainda que Paulo mencione o assunto, não o ordena, e isso, para nós, é suficiente. Quando o assunto é jejum, o padrão de considerar tanto as referências de Jesus quanto as práticas da Igreja, em Atos, não serve. Isso é muito incoerente. Permita-me fazer outra comparação de nosso falho padrão hermenêutico. Evangelizamos porque Jesus nos mandou fazê-lo, conforme registros dos Evangelhos, Mateus 28:19, Marcos 16:15, e fatos históricos de que a ordem foi cumprida pelos primeiros discípulos, Marcos 16:20, Atos 8:5, não dependemos de nenhuma ordem apostólica posterior para revalidar o comando uma vez dado pelo cabeça da Igreja. Quando o assunto é jejum, a lógica muda. Como afirmei anteriormente, ouço e leio pessoas argumentando que, se as epístolas não apresentam nenhuma ordenança sobre jejuar, então não devemos jejuar. O curioso é que as mesmas pessoas pregam o dízimo, sem haver nenhum imperativo nas epístolas acerca do tema. Fim do livro Amostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.